Manifestantes que protestam ainda contra o resultado das eleições permanecem acampados em portas de quartéis em algumas cidades do país. Reportagem de David de Tarso. Vídeos postados em redes sociais mostram que ainda há concentração de manifestantes nas portas dos quartéis em várias partes do país. Em Brasília, enquanto ocorria a posse de Lula, uma mulher presente no acampamento em frente ao quartel-general do Exército prometia resistir. Barraca do hot dog continua firme e forte, alimentando os esperançosos. Todos os patriotas que continuam aqui na luta. Em Campo Grande, o protesto reforçava o apelo às Forças Armadas com faixas e carro de som. Muito obrigado aos voluntários que trabalham nessas tendas, fazendo comida, limpando. Aqui em São Paulo, mais especificamente em frente ao quartel do Exército, na região do Ibirapuera, também há concentração de manifestantes. Essa concentração já dura por aqui há pouco mais de 2 meses. Em São Paulo, um homem também promete permanecer no local. 1º de janeiro de 2023, estamos aqui, ó, de frente do QG, na rua Sargento Mário Cosel Filho, Ibirapuera, São Paulo. Não sairemos daqui. No acampamento em frente ao Comando Militar do Sudeste, o que se vê são faixas e bandeiras do Brasil. Em vários momentos, gritos com palavras de ordem. Apesar da persistência, alguns manifestantes não gostaram da decisão de Jair Bolsonaro de deixar o Brasil em direção à Flórida, nos Estados Unidos. Bom, e girando os nossos comentaristas, começando agora por você, Amanda Klein, esses protestos tendem a diminuir essa movimentação, essa mobilização pelo Brasil que existe desde o fim do processo eleitoral? É uma mobilização golpista, né, Thiago? Infelizmente, essas pessoas estão aí, olha, até triste, melancólico, porque assim, o presidente Bolsonaro fugiu, está na Disney, está com o Mickey, está em Orlando desde o dia 30 de janeiro, o Lula já tomou posse, aconteceu tudo dentro das regras, pacificamente, graças a Deus, sem nenhum evento maior durante a posse, embora tenha havido eventos de terrorismo praticados por bolsonaristas, tanto no dia da diplomação de Lula, no dia 12 de dezembro, em que veículos foram incendiados, ônibus atirados por cima do viaduto, sede da Polícia Federal em Brasília depredada, como posteriormente na véspera do Natal, artefato explosivo encontrado dentro de um caminhão com a intenção, segundo o bolsonarista que o colocou lá, que planejou esse atentado, de provocar o caos e possibilitar a decretação de um estado de sítio. Quer dizer, é um universo paralelo que essas pessoas vivem com manifestações antidemocráticas, são manifestações golpistas, é bom que seja dito. Houve um vencedor nas urnas no dia 30 de outubro, no segundo turno, embora por uma pequena margem, mas esse vencedor é Luiz Inácio Lula da Silva. As urnas são acreditadas, são críveis, foram monitoradas tanto por agentes internos, né, o TCU, as próprias Forças Armadas e outros milhares de técnicos que acompanharam todo o processo eleitoral, como também por observadores internacionais, ou seja, são eleições justas, legítimas, críveis, e essas pessoas simplesmente não aceitam o resultado. Mas é importante dizer que essas manifestações golpistas já se reduziram consideravelmente. Tem os gatos pingados que resistem ali, enfim, acho que essas pessoas estão perdendo tempo. É triste, mas cada um faz o que quer, né? Roberto Mota, a partir de agora, como deve seguir a vida dessas pessoas que protestavam contra o resultado das urnas, contra o atual governo? Essas pessoas pediam um golpe militar? Olha, eu vou concordar com a última frase que a Amanda falou. Cada um faz o que quer. Se a manifestação for ordeira e pacífica, ela pode acontecer. Sempre foi assim no Brasil. Eu, muitas vezes, julguei que algumas manifestações populares no Brasil eram absurdas, ridículas, golpistas. Eu vi e tenho uma fotografia, pena que eu não vou conseguir mostrar agora, de uma manifestação de um partido, agora não me lembro qual é, dessa constelação de partidos comunistas e socialistas, né, que a Amanda insiste em dizer que é besteira, comunismo e socialismo são fantasmas, mas enfim,
Existe uma fotografia, eu tenho guardado aqui no meu acervo, foi publicado na grande mídia, de uma manifestação. Esse grupo saiu na rua e numa bandeira que eles estavam com ela e foi fotografada, eles pediram a ditadura do proletariado. Ora, se isso não é uma manifestação golpista, eu não sei o que é. Mas eu respeito o direito, né, dessas pessoas de dizerem isso, porque nós vivemos numa democracia onde, até pouco tempo no Ocidente, se considerava o direito à liberdade de expressão como um direito extremamente amplo. Não é absoluto, é evidente, a gente sabe disso. Não é possível fazer apologia de crime, não é possível fazer divulgação de pornografia infantil. Essas restrições todo mundo conhece. Mas divulgar a sua visão política, por mais absurda, ridícula e fora de moda que ela seja, a gente viu ontem, por exemplo, né, quem viu a fotografia da esplanada dos ministérios, viu que estava quase todo mundo vestido de vermelho. Vamos fazer um teste aqui entre nossos espectadores. Qual é a ideologia onde as pessoas se vestem todas de vermelho? Vamos lá. Será que é a democracia? Será que é a república? Será que é o Estado de Direito? Não, é socialismo, são os regimes socialistas e comunistas. São regimes cujas primeiras providências são coibir as liberdades individuais. Nem por isso eu chamei aquelas pessoas que estavam vestidas de vermelho ontem lá de golpistas. Eu acho que é muito importante que os nossos atos sejam coerentes com as nossas palavras. Amanda ou vale a liberdade de expressão, ou então só vale aquilo que a gente considera que é correto e justo. Desculpa, Mota. Manda de novo rapidinho. Não, eu só queria fazer uma pergunta ao Mota, porque ele fala tanto em comunismo e socialismo, dizendo que uma cor vermelha é golpista. Não tem nada de golpista, é a cor de um partido, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o vermelho é do Partido Republicano e o azul é dos democratas, é o contrário. Então, é simplesmente a cor de um partido político, não quer dizer comunismo ou socialismo, mas tudo bem. Eu posso até reconsiderar meu pensamento, meu raciocínio, Mota, se você me apontar com uma data fática de quando o Brasil viveu um governo comunista. Você pode me citar o governo e uma data? Amanda, o Brasil já teve vários episódios de governos totalitários. Ainda não teve um episódio de um governo comunista. Isso não quer dizer absolutamente nada. A Rússia, antes de 1917, nunca tinha tido um episódio de um governo comunista, embora vivesse sob o regime totalitário do czar. A China viveu durante muito tempo, né, milênios, sobre regimes imperiais, alguns dos quais você poderia chamar de totalitários, mas a China nunca teve um governo comunista até se tornar comunista. A mesma coisa vale para Cuba, a mesma coisa vale para a Venezuela. Eu acho que talvez o que esteja em discussão aqui seja um entendimento, né, de como se instala, o que é e como se instala um governo comunista. O grande economista da escola austríaca, Hayek, já explicou que o socialismo ele não se instala com o ligar de um botão. Você não acorda, vai dormir hoje na democracia e acorda amanhã no socialismo. O socialismo ele vai acontecendo aos poucos, ele é um processo. Como a liberdade você não perde de uma vez, a liberdade você perde em fatias, né? É mais ou menos o que a gente tem visto acontecer, Amanda. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo que no final do ano passado o nosso discurso foi submetido a restrições às quais nós jamais tínhamos submetido em todas as nossas vidas. Nós fomos proibidos de dizer certas coisas. Eu não acho que isso seja uma coisa razoável. Eu não quero proibir você, Amanda, de dizer nada. Pelo contrário, acho que você tem o direito de dizer o que você quiser. Se eu, por acaso, discordar, eu vou sempre discordar,
da mesma forma que você discorda comigo. Depois, quando a gente se encontra, a gente conversa amigavelmente, toma um cafezinho junto aí no estúdio da Jovem Pan, né? Essa é a minha concepção de democracia. Eu acho que na democracia, algumas pessoas sempre vão dizer coisas absurdas, né? Tanto de um lado quanto do outro. É impossível a gente legislar bom senso nas pessoas, né? Especialmente quando existe poder envolvido, né? O poder, ele embriaga, o poder, ele leva a excessos. Então, essa é a minha convicção, é simplesmente isso. Eu não estou dizendo que algumas pessoas ali até não estejam pedindo golpe, não sei, não estou dentro da cabeça delas, mas existem pessoas de outro lado do espectro político que pedem a mesma coisa. Então, ou a gente respeita o direito de todo mundo de dizer o que quer, ou a gente proíbe todo mundo de dizer qualquer coisa e aí vamos ficar todos calados. Amanda, nós temos 30 segundinhos, por favor. Rapidamente, para a gente completar, porque o seu raciocínio foi longe, você citou Cuba, China, mas esses países tiveram revoluções que instalaram o socialismo ou o comunismo imediatamente. O PT ficou 14 anos no poder e não houve socialismo, nem comunismo, nem radicalismo por conta disso. Pelo contrário, Lula não é um presidente radical, ele sempre conciliou com o centro. E a prova disso é a conciliação por meio da montagem do ministério com partidos de centro e centro-direita, como União Brasil, PSD, MDB, e outros que virão. O próprio deputado Ricardo Barros falou aí, parte dos deputados do PP, que está até do PL, do Republicanos, votarão com o novo governo. Então não há ameaça comunista, nunca houve ameaça comunista através do PT. É esse falso pensamento, essa falácia instalada pelo pensamento bolsonarista que eu quero contestar. Nunca houve um governo comunista no Brasil, tanto que você não foi capaz de apontar um governo ou uma data. Portanto, é simplesmente uma fake news, uma mentira, não há ameaça comunista. Nunca houve governo comunista no Brasil. Essa é a história, esses são fatos históricos. E contra fatos não há argumentos. Você pode até tentar falar, ameaça, mas fato é, PT governou o país durante 14 anos, não houve comunismo, não é um partido comunista e não há nenhuma ameaça de instalação de comunismo ou socialismo no Brasil. Não existe isso. Amanda, que nunca houve, eu concordo. Que nunca haverá, eu torço para que você esteja certa. Acredite. Pode haver. O que já houve no Brasil foi uma ditadura militar, uma ditadura exaltada constantemente por Bolsonaro. Não só os ditadores, generais ditadores, como seus torturadores. Isso é outro fato histórico.